Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, é bom tudo, né? Não sei qual é a hora que tu vai estar assistindo isso, né? Então já vou desejando tudo, tá bom? Olha só, hoje chegou o dia do nosso plano de estudo, aquele que eu prometi, bem direcionado, tá bom? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho no plano de estudo, eu vou falar um pouquinho sobre o edital que eu já comentei, né, de 2009. Olha só. O edital, na verdade, eu não comentei na sua totalidade, porque é um edital antigo, né, o de 2009. Eu só comentei aquilo que era bem pertinente a você estudar, assim, aquilo que era necessário, aquilo que era de imediato, né? Então, comentei o número de vagas, comentei o quantitativo, né, que foi solicitado no edital anterior, comentei quais foram os cargos e comentei o conteúdo programático, tá bom? Agora, olha só. Teve aluninho que eu vi assim, a gente sempre acompanha os comentários, e claro que tem aqueles aluninhos que adoram, tem aqueles aluninhos que só sabem, né, ficar falando lá besteira, tá bom? Mas aí paciência, né, não tem como agradar todo mundo. Mas assim, um aluno mesmo, ele falou assim, nossa, mas pra que ficar comentando desse jeito? Vai logo para o que interessa, né, vai logo para o material, vai logo pro plano de estudo, tá bom? Então, olha só. Quando você vai fazer um concurso, né, nós temos vários erros assim para o aluno ele não ter um êxito na sua aprovação, tá bom? E um dos erros assim cruciais, que são um dos erros mais importantes a ser sanados, é exatamente não ler o edital. É impressionante como o aluno, como candidato, ele tem uma preguiça de ler o edital, que eu fico assim, eu não acredito, né? Porque eu falo, gente, o edital é aquele documento que vai conduzir, né, toda a sua trajetória ali de estudo. Então, às vezes, o aluno, ele chega lá na reta final, ele às vezes nem sabe que ele não pode fazer aquele concurso, porque ele não tem uma titulação e está pedindo uma titulação. Então, quando eu vejo o aluno lá comentando que é besteira, ficar lendo edital, comentando edital, eu já fico assim, eu já lamento muito, porque eu falo, já está começando com um dos primeiros erros, um dos mais graves, que é não conhecer o edital, tá? Como o edital novo não saiu, eu nem comentei o edital todo, mas quando o edital sai, a gente comenta o edital literalmente todo, tá? Você tem que ver todos os pontos, se tem apresentação de títulos, se essa apresentação de títulos é eliminatória ou é só classificatório, tem que ver o peso das matérias para ver quais são as matérias que você vai estudar mais, se dedicar mais ou que tem um peso menor, tá bom? Então isso tudo é essencial, tá? Então por isso que demorou um pouquinho, porque eu fui comentar sobre o conteúdo programático, diferenciei, né, o nível superior do nível médio, tá? Então demorou um pouquinho, tá bom? Então agora, hoje, meu videozinho é do nosso plano de estudo, tá? Só que o nosso plano de estudo, eu também vou falar um pouquinho dele assim. O nosso plano de estudo, o aluno, eu sempre costumo falar que o aluno, para ele estudar em casa, para ele estudar sozinho, ele tem que ter um planejamento mesmo, tá? Um planejamento assim muito sistemático, muito certinho. Ele tem que ter força de vontade, ele tem que ser determinado, né? E ele tem que acreditar muito que todo esse processo, né? Na verdade, 80% desse processo de aprendizado vai depender dele, tá bom? Então, às vezes o aluno ele se ilude muito, ele vai para um cursinho, ele senta lá naquela cadeira e ele não tem um desempenho tão considerável igual às vezes um aluno que estuda sozinho, né? Então, claro que é uma coisa vinculada à outra. O professor em sala de aula, no cursinho, ele direciona, ele diz exatamente aquilo que você tem que estudar, isso e aquilo, mas é um direcionamento. Se você não chegar em casa e não se dedicar, não vai ter um resultado positivo, tá bom? Então, o estudo, o planejamento, toda a organização, ela foge muito daquele tempinho só quando você tá no cursinho, tá? Então, tem que ter todo um planejamento. Então, olha só o que eu fiz. Eu montei aqui um plano de estudo. Só que esse plano de estudo eu montei assim. Eu já considerei o meu aluninho, tá, da área da saúde. O que é o aluninho da área da saúde? É um aluno diferenciado, né, dos demais. Primeiro, que esse aluno dificilmente ele tá em casa sem fazer nada, tá? Então, assim, a não ser que tenha aí uma família que consiga bancar, seja casado e esposo banque, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, mas eu tô falando da grande maioria, tá? A grande maioria não tem essa possibilidade, então trabalha já em um serviço particular privado
44 horas semanais aí, né? Então, teoricamente, é um plantão sim e uma folga, né? Um plantão sim ou uma folga e assim sucessivamente. Quando não trabalha em 2 empregos, né? Que aí trabalha todos os dias, tá? Faz de todos os dias tem plantão, tá bom? Então, nós sabemos que acontece muito isso. Então, o que eu considerei aqui? Eu considerei o meu aluninho que trabalha um plantão sim e folga um outro dia. Aí eu trabalho de novo e folga, tá? Sempre assim. Ah, André, mas eu não trabalho assim, eu trabalho de segunda a sexta. Então você vai pegar esse modelo e adequar à sua realidade. Ah, André, eu só trabalho plantão noturno, igual eu só faço noite. Então você pega isso daqui, que já é um modelo, e você transforma para a noite. Então à noite você vai colocar lá no período aqui que o aluno está dormindo, que eu coloquei aqui para o aluno dormir, você vai colocar que está trabalhando e inverter só isso. Mas aqui já te dá um direcionamento para você saber como que você precisa se organizar, tá bom? E estudar sozinho é organização e é compromisso com aquilo que você está determinando aqui. Outra coisa também, eu segui um padrão de 3 meses. Por que eu segui um padrão de 3 meses? Porque quando o edital sai aqui em Brasília, pela lei dos concursos, nós temos aí 3 meses para essa prova ser realizada. Então eu também já estabeleci esse tempo para você saber que quando o edital sair, o que você tem, né? Como que você tem que trabalhar com essas possibilidades. Só que agora vocês vão estar assim na frente, com certeza lá na frente, bem na frente daqueles que vão começar a estudar só quando sair o edital. Então agora dá para ser um pouquinho mais flexível, dá para dormir mais um pouquinho, dá para se dedicar à família, ter um lazer, né? E não precisa ser aquela coisa tão fechada, tão metódica, tá? Mas mesmo assim vocês vão observar que vai ter uma rotina de estudo, tá bom? Agora, quando sai o edital, aí não, aí é loucura, tá? Aí diminui a quantidade de horas de dormir, diminui a quantidade de tempo com a família, o lazer, né? Praticamente você não tem. Então, aqui eu coloquei com essa possibilidade que o edital ainda não saiu, você vai estar estudando de forma mais tranquila. Combinado assim? Tudo bem? Então, olha só. Como que eu fiz? Eu tentei fazer com que você visualizasse isso daqui aí. Só que assim, como aqui tem minha tela e eu tô gravando também de outro note e acho que esse fator luz não dá, eu até tentei aqui diminuir, aumentar a luz, ó que eu diminuo, aumento, só que mesmo assim eu fico visualizando aqui que não dá pra ver direitinho aí. Então vai ser assim, quando esse vídeo jogar, tá? Esse material já vai estar disponível também. Então você vai seguindo, eu vou só te direcionar aqui o que tá para você se situar. Mas na hora que você pegar esse material você vai entender, tá? Porque vai estar o vídeo junto com o material, tá bom? Então olha só, esse primeiro vídeo, tá? Que eu tô gravando agora sobre o plano de estudo, ele vai estar aqui direcionando o tempo de estudo, tá? Bem como suas outras atividades, tá bom? Ah, Andréa, mas eu faço uma outra atividade, eu faço isso e aquilo. Então, você vai adequar a sua realidade, tá bom? Aqui é um modelo para ser seguido, para você saber assim, ah, eu que trabalho, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que destinar tantas horas para isso e para aquilo, tá bom? Mas aí aqui não é um padrão assim, que vai ter que seguir exatamente, porque cada um tem uma realidade, tá? Tem umas pessoas que são mais flexíveis, outras não tanto, então não tem como eu saber a necessidade de cada um, tá bom? Então isso aqui é um padrão e você adequa aí a sua realidade, tá bom? Então, para terminar esse primeiro vídeo, para eu gravar o segundo, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Porque na hora que eu jogo isso no YouTube e o vídeo é muito extenso, ele não autoriza. Então eu vou gravar e tentar gravar os meus vídeos de 10 minutos, tá? Mas vai ser uma sequência. Então eu fiz assim. Eu fiz uma tabela, né? Eu entrei aqui na minha, você entra aí no seu Word. Eu gosto de colocar a folha, quando você vai lá configurar a sua página, eu gosto de colocar no formato paisagem, né? Essa aqui fica, sai da vertical e vai para horizontal. Por que eu gosto de colocar em formato de paisagem? Porque na hora que você joga uma tabela, fica mais fácil de você ter essa dimensão dessa tabela toda, tá bom? Eu gosto de fazer assim, então eu coloco lá formato paisagem e ela modifica, né? Ela coloca assim na horizontal, tá bom? Tira da vertical e coloca na horizontal. Então o que eu fiz? Eu coloquei inserir tabela, tá bom? Eu coloquei 8, ai, como é que chama isso daqui? Ah, 8 caixinhas assim, mas não é caixinha que chama não, tá? É porque agora me fugiu a palavra, tá bom?
8 colunas, perdão, tá? Então eu coloquei 8 colunas, por quê? Porque nós vamos trabalhar com 7 dias, tá? É a semana toda, esse seu planejamento aqui é semanal, tá? Então nós vamos trabalhar com a semana, então são 7, e o que fica aqui na lateral é para você determinar a semana, tá bom? Então você coloca assim, da semana do dia 6 ao dia 12, entendeu? Então é para você saber o seu planejamento da sua semana, tá? Então vai ficar uma coluna para você determinar isso, e aqui você vai colocar os dias da semana, tá bom? De segunda a sexta-feira, certinho? Aqui, nessa lateral onde você colocar lá em cima a semana, tipo de 6 a 12, você vai colocar nessa coluna os horários, tá bom? Então eu coloquei aqui, dando um exemplo, uma pessoa que faz plantão durante o dia, SD, né? Então ela faz o plantão dela de 7 da manhã às 7 da noite. Então eu coloquei o horário 6 horas, iniciando 6 horas, que 6 horas é o horário dela acordar, dela escovar os dentes, tomar banho, se arrumar e chegar ao trabalho. A Andréia, com 1 hora eu não consigo fazer isso, então você vai ter que colocar aí 5, 5 e meia, no horário que for, mas eu coloquei 6 horas, tá bom? Então eu coloquei 6, 7, 8, 9, 10 até 1 hora da manhã, tá bom? Então, tem dias que você vai ficar até meia-noite, tem dias que você vai ficar até 1 hora da manhã. Então, o meu limite foi 1 hora da manhã, tá? E o meu início aqui foi começando 6 horas. Então, acho que deram 6 linhas, 20 linhas. Então, deram 8 colunas, tá? 8 colunas e 6 linhas, porque cada linha dessa eu coloquei um horário. 6, 7, 8, 9, 10, até chegar 1 hora da manhã. Você vai observar isso, você vai seguir comigo aí, porque você vai ter o material, certinho? Então, você vai fazer essa sua tabelinha. Ah, Andréia, mas eu não tenho um computador. Então vai pegar uma folha em branco e fazer. Pega uma folha em branco e faz isso que eu tô falando. Ai, gente, tô lembrando de um dia da sala de aula. Uma aluna chegou assim e falou: professora, não tem o material. Aí eu falei assim: tá, meu cheirinho, me dá aí teu e-mail que quando chegar em casa eu mando. Ela falou: não tem e-mail. Aí eu falei: ah, minha filha, então cria um e-mail aí me manda. Ela falou: ah, professora, mas eu não tenho um computador. Aí eu falei: nossa, minha bichinha, mas tá difícil. Então faz assim, já que não tem e-mail, não tem computador, não tem nada, vai ali na Xerox e tira uma Xerox, porque tem meu material ali pra tirar na Xerox. Ela: ah, mas eu também tenho dinheiro pra ficar tirando Xerox. Não. Nossa, eu falei: minha filha, se joga na BR, né? Então tem gente que adora dificultar as coisas, Jesus amado, né? Não dá, não. Então se não consegue fazer essa tabelinha aqui que eu tô falando, até como faz a tabelinha, né? Vai lá, inserir tabela, coloca 8 colunas por 20 linhas, tá bom? Pra você conseguir fazer bonitinho assim no seu computador. Não conseguir, pega uma folha branca, pega uma régua e vai fazer isso daqui, é a mesma coisa, tá? Só fiz assim pra ficar mais fácil. Eu gosto de colocar no computador porque sai pra tudo quanto é canto, eu levo esse trequinho. E às vezes a folha perde, rasga, alguma coisa assim, tá? Mas se não conseguir aqui, faz um papelzinho, tá bom? Ah, outra coisa, tem aluno meu não, espero que nem seja aluno meu, tá? Espero que seja aluno aí que eu nem conheço, que nem é meu. Eu fico explicando desse jeito, né? E depois comenta lá: ai, não sei pra que é professora, fica explicando desse jeito, acho que a gente não entende nada, a gente que é burro, não sei o quê. Não fico pensando nada disso, eu fico pensando que aqui eu tenho aqueles aluninhos que têm um conhecimento melhor, né? Que tem um conhecimento mais elevado, que tem um conhecimento médio e tem um conhecimento baixo. Então a minha linguagem é para qualquer um. Agora, se achar que eu tô falando demais, explicando demais, não fica vendo meus vídeos, não. Vai ver outra coisa mais avançada, tá? Então, como eu não sei, o meu público, tem gente que não sabe o que é Word, tem gente que não sabe isso e aquilo, porque às vezes eu coloco uma postagem lá, o aluninho fica me perguntando coisas que eu falo: não, então o aluninho não sabe. Então, aqui eu tenho que atender a todo mundo. Eu sempre falo isso em sala de aula. Quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que falar uma linguagem acessível, eu tenho que explicar de forma mais detalhada, porque eu tenho aquela pessoa que pode estar sabendo muito e aquela pessoa que pode não estar sabendo nada. Agora, subentende, quem já sabe tudo não precisa ficar assistindo o vídeo de Andréia, não, tá? Já sabe tudo mesmo, precisa agregar nada não, tá bom? Então, se eu falo assim, é porque tem aluninho que não tem esse conhecimento e também a minha linguagem tem que ser acessível a ele para que ele tenha acesso a essas informações também, tá bom? Então, olha só, meu cheirinho, faz no seu computador aí então, tá? Coloca aí no formato paisagem a folha,
faz uma tabelinha aí, tá? 8 colunas para 20 linhas, tá bom? E aí você vai colocar assim, aqui em cima, nessa primeira coluna aqui, você vai colocar, eu coloquei assim, ó, semana. Aí eu coloquei aqui, começando a semana, de 6 a 12, um exemplo. Aí depois eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? E descendo aqui as linhas, como eu já havia comentado, eu fui colocando o horário. Comecei com 6 horas e fui até a 1 hora da manhã, tá? Então faz isso daí e eu volto, tá? Pra dar continuidade agora o que tá escrito aqui, tá bom? Cheirinho rapidão. Só faz isso, toma uma água e volta, tá? Beijo, beijo.